Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é dar continuidade ao vídeo anterior sobre a evolução histórica do estudo da criança. Ou seja, neste vídeo é uma continuidade da introdução à psicologia e o desenvolvimento da criança, pois eu fiz 2 vídeos anteriores sobre esse tema. Um sobre a evolução histórica, que ficamos sobre o período filosófico, e outro sobre a natureza da criança, que ficamos com a natureza otimista. E neste vídeo eu vou dar continuidade ainda especificamente à concepção, a evolução histórica do estudo da criança. Eu vou tentar abordar aqui os outros 2 períodos neste vídeo. Não sei se vai dar, se o vídeo ficar muito longo, talvez eu divida em 2 partes. Que as outras 2 partes são o período descritivo do estudo da criança e o período experimental. O período anterior, como eu falei para vocês, foi o período filosófico. Deu para compreender? Então, este vídeo especificamente é uma continuação da evolução histórica sobre o estudo da criança. E vou deixar no link, vou deixar na descrição deste vídeo o link do vídeo anterior para vocês reassistirem, aqueles que já assistiram, e aqueles que não assistiram ainda, eu recomendo que o assistam para tomar par do assunto, do tema aqui desenvolvido, para ter um maior conhecimento, pois isso aqui já é o 2º vídeo, é um prolongamento do vídeo anterior, na verdade. Bem, e como eu falei no vídeo anterior, eu estou utilizando esse livro aqui, Noções de Psicologia da Criança, de Teobaldo Santos. Eu penso ser bastante profícuo, e aqui essa parte histórica está bastante resumida, e o objetivo aqui do vídeo não é se prolongar em demasia em relação a isso, ou seja, esses períodos históricos, mas apenas dar uma introdução geral para vocês tomar par do assunto, e se vocês quiserem, vocês podem sim se aprofundar mais de acordo com o que eu vou expondo aqui. Bem, então eu vou para o período agora da evolução histórica, conhecido como o período descritivo. Fiz aqui algumas anotações e também vou ler aqui o livro propriamente, que se tornar mais, digamos assim, mais degustativo. Bem, então esse período descritivo do estudo da criança, ele foi realizado por observações fragmentárias e individuais ou por impressões subjetivas de caráter literário. Ou seja, nesse período fragmentário era feito os estudos sobre a criança a partir de observações de pais, de particulares sobre as crianças. Não buscavam, digamos, responder perguntas, apenas anotavam ali metodicamente o comportamento da criança, as atividades que elas faziam e assim sucessivamente. Não tinham ainda especificamente falando, uma objetividade propriamente dita, não tinham uma universalidade, não buscavam responder perguntas sobre o porquê e como as crianças reagem e agem de certa maneira. Deu para compreender? E o primeiro desses que iniciou esse período foi o Pestalozzi, em 1770. Ele fez anotações cuidadosas sobre as atividades do próprio filho em um diário. E depois dele teve Tidemer, que escreveu também em 1787 umas observações que ele tinha anotado sobre o filho dele, até 3 anos de idade. Porém, ele só teve reconhecimentos sobre esse seu trabalho em 1863, quando foi publicada uma versão francesa e se tornou conhecido na época.
E depois deles não tiveram continuadores imediatos, porém continuou avançando essas observações. Eu vou dar uma lida aqui para vocês sobre essa parte específica com o próprio Teobaldo Santos, sobre essa parte específica descritiva. Ele fala o seguinte: somente a partir da segunda metade do século XIX surgem sucessivamente as notas de Taine sobre a aquisição da linguagem nas crianças e na espécie humana, em 1876. Os 3 primeiros anos da criança, de Pérez, em 1878, e, finalmente, o célebre livro de Pryor sobre a alma da criança, que foi publicado em 1881. Bem, como a gente viu aqui, mesmo não tendo, digamos, continuadores imediatos, depois de um certo tempo, as observações continuaram avançando. E para finalizar esse período descritivo, eu vou ler uma parte aqui que é bastante importante sobre esse período descritivo. Na verdade, é uma espécie de crítica que o Teobaldo Santos faz. Bem, ele diz o seguinte: na verdade, ele pega uma nota de um pensador aqui. Ele fala o seguinte, abre aspas: em todas essas obras, ou seja, essas obras anteriores que eu citei e outras também que eu não sei, que está aqui, mas eu não citei, que é para não ficar muito prolongado o vídeo. Ele diz o seguinte, abre aspas: em todas essas obras, diz Vermeulen, podemos assinalar 2 tendências. Por um lado, observadores se contentam em acompanhar escrupulosamente, dia a dia, as novas aquisições da criança e, por outro lado, teóricos pretendem fazer entrar essas observações e as suas num quadro determinado para fundamentar ideias mais gerais. Em todos eles, todavia, se encontra um esforço de objetividade e um cabedal de fatos bem observados que constituem um importante material para a elaboração da ciência da criança. Ou seja, a gente pode observar que mesmo essas pessoas que descreviam as atividades dos seus filhos sobre as crianças e observações também particulares, com anotações, apenas a descreviam, não buscando responder, digamos assim, perguntas mais gerais, como por que e como as crianças agem e reagem a certas questões, certos estímulos, não deixa de ter uma objetividade, um fim, que era buscar saber exatamente, de forma mais apurada, o comportamento das crianças, por que elas agiam assim e não de outra forma. Mesmo aqui nesse período descritivo, ficando bastante limitado, pois era de caráter muito particular, não tinha uma observação mais, digamos, abrangente, com várias outras crianças. Não, eram muito particulares. Essa é a característica principal, digamos assim, desse período experimental. Observações particulares. Deu para compreender? Porém, não dá para se negar o caráter objetivo. Já tem um avanço maior, ou seja, de buscar saber por que as crianças agem assim. Deu para compreender? Ficou bem claro? E para responder certas questões de por que e como as crianças agem, reagem a certas questões e desenvolvem certas capacidades, surgiu o terceiro período, que é o que nós vamos tratar aqui, que é o período experimental, que fiz aqui uma anotação para resumir o seguinte sobre esse período. A sua razão da existência. Como que surgiu realmente esse período? Ele diz que, segundo Teobaldo aqui, o desenvolvimento da psicologia mais o interesse crescente pelos problemas educacionais. Foi daí que surgiu esse período experimental, que é o período científico propriamente dito.
Porque eles perceberam que não eram suficientes apenas a descrição do desenvolvimento da criança. Ou seja, as pessoas eram, digamos assim, uma espécie de secretário ou tradutor das ideias das crianças. Deu para compreender? De um modo geral, aqueles que escreviam sobre as crianças, ou seja, o período anterior, descritivo, como ele fala, é uma espécie de secretário ou tradutor. Observava ali como as crianças agiam e reagiam e as anotavam. Bem, e eu vou ler aqui sobre esse período experimental. É uma parte bastante interessante que eu selecionei aqui. Bem, ele diz o seguinte, sobre essa questão, aliás, sobre esse período experimental. Muitos problemas permaneciam sem solução, ou então as respostas baseadas no estudo de casos isolados, que era o período descritivo, guardavam um valor puramente individual. A experimentação, possibilitando o exame dos mesmos fenômenos num grande número de crianças, abriu novas perspectivas ao estudo científico da psicologia infantil. Deu para compreender? Ou seja, as observações do período descritivo não eram suficientes. Era necessário, digamos, estudar mais crianças. Vamos supor uma criança que se deparasse com um brinquedo. Eu analisar essa questão individual é uma coisa. Outra coisa é eu colocar 10 crianças, ou 20, um grupo lá de crianças, meninos e meninas, diante de um brinquedo e ver como que elas reagem diante desse brinquedo. Deu para compreender? É apenas um exemplo, limitado, mas é apenas, digamos, uma analogia. Não sei se dá para compreender. Bem, e continuando, ele fala o seguinte: em 1890 surgem os testes mentais, idealizados por Terman, psicólogo norte-americano. Binet e Simon compreenderam desde logo a importância dos testes como instrumento de exploração psicológica da criança e os submeteram a um tratamento científico, a fim de lhes assegurar certa eficácia como método de pesquisa. Desse trabalho resultou a famosa Escola Métrica da Inteligência de Binet-Simon, que sofreu várias revisões, visando sua adaptação às crianças dos diversos países. O movimento dos testes muito contribuiu para o desenvolvimento dos estudos e investigações em torno da personalidade infantil. E ele continua. A psicologia da criança adquiriu atualmente fóruns de ciência autônoma. Sua bibliografia é hoje imensa, rica e variada. E continua, já na parte final. Entre os maiores psicólogos da infância se destacam em nossos dias, que é na época dele, né? Vermeulen, De Crowley, Claparède, Thorndike, Kafka, Butler e Piaget e muitos outros. Eu também tenho aqui uns livros de psicologia desse período já, agora lógico mais recente, desse período experimental. Esse aqui, por exemplo, A Idade Áurea das Crianças, onde ele mostra que cientificamente o que se esperar de cada período da criança, ou seja, de 1 mês até 4 anos de idade, ou seja, o que se esperar quando ela tiver 4 meses em termos de desenvolvimento, o que se esperar quando ela tiver 2 anos, por exemplo, no aspecto da linguagem, no aspecto psicomotor e assim sucessivamente. E são leis gerais, deu para compreender? Ou seja, todas as crianças, independentemente do local onde ela esteja, mas se ela estiver saudável e com gozo das suas faculdades mentais, minimamente, ela vai ter, digamos, um desenvolvimento semelhante, não igual, mas semelhante. Deu para compreender? Ou seja, por volta de 2 anos, se a criança for normal e tiver pleno desenvolvimento da sua capacidade psicomotora, ela já deve andar até os 2 anos de idade. Deu para compreender? Também tenho esse outro livro aqui sobre o potencial religioso da criança, onde ele mostra também leis gerais sobre as crianças,
na primeira infância, segunda infância e assim sucessivamente. Tem esse outro aqui também de O Desenvolvimento da Criança, de Dante Moreira, quando ele faz estudos com outras pessoas, ele é aqui o organizador, sobre as fases da criança e o que se espera delas. É uma situação mais, aliás, um livro também de cunho científico, experimental, mais atual. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, de um modo geral, esse período específico, experimental, científico, ou seja, onde foi desenvolvido realmente testes ali para analisar o grau de inteligência das crianças. Hoje a gente já tem testes de QI, outros testes de inteligência, de desenvolvimento e assim sucessivamente. E como eu falei aqui sobre esses livros, o que se esperar basicamente das crianças em determinados momentos de sua vida, momentos aqui, determinada idade. Bem, deu para compreender? Espero que também tenham compreendido esse período descritivo da criança. E também o vídeo anterior que foi sobre o período filosófico. Como eu falei, vou deixar na descrição do vídeo o primeiro período, que é o período filosófico, que é bastante importante para vocês tomar paz sobre o estudo geral aqui da psicologia e o desenvolvimento da criança. E é isso. Peço àqueles que não são inscritos no canal que se inscrevam, ativem o sininho das notificações, deixe seu like aí que é bastante importante. E acima de tudo, fiquem com Deus e até a próxima.